O que é muitas vezes uma dificuldade no nosso discurso é que durante muito tempo a gente associou a santidade com a perfeição. Perfeitos nós não podemos ser, mas santos nós podemos ser sim. A perfeição, minha gente, é quando... O que é uma coisa perfeita? É aquilo que é irretocado, né? Não precisa mexer mais. Quando você olha uma obra de arte e fala, essa obra é perfeita. Quando você tem, por exemplo, eu tive a graça, né, já de ir ao Vaticano. No Museu do Vaticano você vê coisas belíssimas. Em Roma você vê coisas belíssimas. A imagem de Moisés, né? É linda. Quando você está diante dela, é perfeita. Mas o que é o perfeito ali? O conceito grego de perfeição é aquilo que já está pronto e acabado. Então nós temos até aquela tradução, sede perfeitos como o vosso Pai do céu é perfeito. Então isso é um equívoco, porque na verdade a perfeição, ela não é um projeto para nós humanos. A santidade não consiste em ser perfeito, porque se é perfeito não precisa ser mudado. E eu não consigo encontrar, e nunca vi na minha vida, um ser humano que não precisasse ser modificado. Então veja bem que a santidade, ela consiste em ser um processo de busca pelo aperfeiçoamento. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu tenho como minha meta, é minha terra prometida, né? Eu quero chegar lá. Mas aí eu vou convivendo, aprendendo a conviver com os meus limites. Ser santo não significa não ter pecado mais não, mas significa ter os pecados sob controle. Ser santo significa ter consciência da fragilidade. Um livro que eu recomendo, me fez muito bem quando eu li, né? Do Anselmo Grum, O Céu Começa em Você. Já leu esse livro? É lindo, 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 lindo. Anselmo Grum trabalha de maneira muito bonita essa espiritualidade que começa no chão mesmo, na realidade humana. Então eu vivo o meu processo de santidade trabalhando o que é frágil na minha humanidade, tomando posse disso, né? Eu começo a administrar o que é frágil em mim, para que aquilo que é frágil em mim não venha me administrar. Isso é santidade, é a gente viver na consciência de que nós podemos ser melhores. Então eu começo a observar o que eu sinto. Será que o sentimento que eu tenho pelo outro é santo? Será que o meu sentimento acorrenta ou faz livre? Isso é ser santo. É você viver na consciência e na busca constante de não permitir que as coisas ruins, que aquilo que é pecaminoso venha tomar conta de você. A busca pela santidade é para todos nós por causa disso, porque nenhum de nós está fora deste processo. Alguns mais adiantados, outros menos, né? Quanto mais a gente acelera o processo da bondade em nós, a nossa opção pelas coisas boas, mais a gente acelera esse processo de santidade. E é interessante a gente descobrir que eu não preciso ser perfeito para ser santo. Mesmo porque quando eu me considero perfeito, Deus já deixou de ter chance comigo. Deus não pode agir num coração que se sente perfeito. Porque se está perfeito, está acabado, está pronto. Não pode ser mexido. Agora, eu não estou perfeito e não quero ser perfeito, porque perfeito é uma coisa muito chata. Né? Se conviver com uma pessoa que tem, como é que chama aquilo? Complexo, né? Não, é outro nome, não é complexo. Essas neuras, né? Pela perfeição, né? Tira um negócio assim, ela já não consegue nem ficar assim. Eu me lembro que tinha uma amiga minha que se tivesse alguma coisa torta na sala, ela ficava torta também, né? Do mesmo jeito que o quadro. Então, enquanto ela não levantava, não arrumava aquele quadro, ela não se sentia bem, né? O Anderson, um amigo meu, ele é baterista lá, baixista da banda Shalom do Pai, dos meninos lá de Guarabira que tocaram muito tempo comigo. E uma vez eu viajei com ele no avião, né? Tava a banda toda indo. Aí eu percebi que tudo ele colocava no meio. Um negócio assim a travezinha, né, da mesinha do avião, se não tivesse no meio ele não ficava também, ele ficava meio torto igual um negócio. E aí a gente começou a falar sobre isso no voo, e ele estava me confessando que tudo para ele tem que estar no meiozinho, arrumadinho. Eu achei aquilo interessante porque isso é um reflexo da alma da gente, né? Quantas vezes você vive essas neuroses nas matérias, né, nas coisas materiais, mas essa neurose existe dentro de nós também.
E é muito ruim quando a gente se transforma numa pessoa que fica exigindo perfeição o tempo todo. A gente impede muitas vezes as pessoas de serem elas mesmas por causa disso. E na verdade é um jeito de querer consertar o que a gente é, né? Só que a gente quer consertar primeiro no outro, né? Porque isso é muito interessante, né? O que você mais rejeita no outro costuma ser aquilo que você mais rejeita em você mesmo. Então é uma luta. E santidade consiste em você tomar consciência disso. Eu não posso. Eu não tenho o direito de fazer mal ao processo do outro. Eu não tenho o direito de fazer mal ao meu processo. A luta pela santidade consiste em nós buscarmos clarear as nossas intenções. Vamos deixar claro para nós mesmos o que é que eu preciso fazer. É ter essa consciência, é saber perder, é saber ganhar, né? É saber administrar a vida. Isso é santidade, minha gente. É nós amanhecermos todos os dias com desejo. Hoje eu quero fazer o bem. Hoje eu quero fazer o pacto com a verdade. Hoje eu quero fazer o pacto com a justiça. E eu quero promover essa justiça, essa verdade nas pequenas coisas. Hoje eu quero ser amigo dos outros. Eu não quero difamar ninguém. Eu não quero aumentar o peso das coisas ruins. Tudo isso é santidade. Mas isso não é perfeição. Padre Fábio, estou com um grande problema. Meu marido está muito envolvido com a internet, através de conversas pornográficas. Ele diz que não tem nada a ver, mas eu não posso me conformar com isso. Sabe, padre, sou coordenadora do meu grupo de oração e do meu regional, e exerço o ministério de oração por cura e libertação, e tenho medo de descobrir que ele está me traindo. O que eu faço? Minha filha, a primeira coisa que você precisa estabelecer as regras, né? Eu acho que num casamento é preciso ter regras. Casou? Ninguém obrigou você a casar. Não é verdade? Nunca vi uma noiva subir amarrada no altar. Você já? Às vezes vai amarrada por dentro, né? A gente não sabe, né? Mas pelo menos por fora. Não pode ser. A partir do meu casamento é contrato. Olha, nós temos regras aqui dentro de casa. E eu fico assim assustado de ver, né, o quanto que a internet está se transformando num problema mesmo dentro das famílias. Gente, é impressionante o que existe de pornografia disponível na internet. É impressionante o quanto de pessoas, o número de pessoas que estão viciadas nisso. E quando eu falo de pornografia, eu estou falando de todo tipo de contato virtual que tem aí. As pessoas ficam amigas, elas se casam, elas fazem sexo através da internet. É uma coisa absurda. Isso é traição? É traição, porque o tempo que o marido está ali diante de um computador, e às vezes eu encontro histórias, gente, de homem que fica 5, 6 horas diante da tela de um computador, batendo papo com mocinhas que nunca viu na vida. Pelo amor de Deus, esse é o tempo que você poderia estar cultivando com coisas boas, com sua família, com pessoas de verdade, né? Qual que é o grande problema da internet? Quando ela substitui as relações reais. Quando nós começamos a trazer para dentro da nossa cabeça um contexto absolutamente destrutivo. E eu já falei disso daqui. Nós temos que tomar muito cuidado quando isso vai virando um vício. O tal do MSN, o tal do Orkut, meu Deus do céu, há pessoas que passam boa parte do tempo em torno disso. Não fazem outra coisa. Então preciso tomar cuidado. A internet tem que ser para nós um lugar de pesquisa. Eu vou lá, preciso receber um e-mail, preciso fazer uma comunicação com alguém, eu preciso saber. É uma beleza, a gente tem aquele Google, né? Qualquer coisa que você tem dúvida, você joga lá, sai lá um monte de coisa. Um monte de assuntos interessantes para o seu crescimento. Agora a pessoa passa horas e horas e horas batendo papo, conversa fiada. Oi, tudo bem? E aí? Ah, é aqui, é lá. E aí? E aí? E aqui? E lá? Então, é uma coisa desgastante, né? Que aquilo não tem fim. Eu me lembro, teve uma época que eu estava bem assim, viciado no tal do MSN. Gente, às vezes eu começava a conversar com os amigos ali, eram umas 8h30, 9h da noite, quando via já tinha dado 1 da manhã. Você não percebe o tempo passar. É impressionante. Aí depois deita na cama e fica igual um curiango, né? Curiango dorme de dia e fica acordado de noite, né?
Fica lá e não dorme. Por quê? Claro, a excitação das luzes do computador, aquilo o cérebro fica trabalhando a mil. E o problema é quando é um pai de família que está perdendo a centralidade da vida por causa disso. Pelo amor de Deus, gente. Nós vamos tomar muito cuidado, senão nós vamos ficar adolescentes a vida inteira. Um dos grandes problemas que eu vejo, sobretudo nos homens hoje, é esta adolescência prolongada. Síndrome de Peter Pan, né? Que não quer crescer. O garotinho, a vida inteira. Pelo amor de Deus, minha gente. Essa vida requer seriedade. E hoje, cada vez mais a gente descobre isso, são as estatísticas, as pessoas estão muito pouco preparadas para a vida, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista profissional. O despreparo hoje é muito grande. Por quê? Se você vai ver, o nosso tempo é ocupado com bobagens. Começa a fazer uma proposta de vida saudável para você, hábitos saudáveis. Nós precisamos disso. Começar a controlar um pouquinho até o tempo da internet na sua vida, porque senão daqui a pouco você está em torno disso e você não faz outra coisa. Você não estuda, você não trabalha, você não convive. Então, se o seu marido vive esse problema, coloca as cartas na mesa. Precisa olhar nos olhos dele e dizer, olha, eu não vou tolerar isso mais. Que a partir do momento que ele está trazendo essa pornografia para dentro da sua casa, está abrindo a possibilidade também para que os seus filhos tenham contato com isso. E volta, é aquilo que a gente estava dizendo antes, perde a autoridade, gente. Se o filho descobre que o pai faz isso, fica muito difícil de pedir que o filho não faça. Padre Fábio, estou com um grande problema. Meu marido está muito envolvido com a internet, através de conversas pornográficas. Ele diz que não tem nada a ver, mas eu não posso me conformar com isso. Sabe, padre, sou coordenadora do meu grupo de oração e do meu regional, e exerço o ministério de oração por cura e libertação, e tenho medo de descobrir que ele está me traindo. O que eu faço? Minha filha, a primeira coisa que você precisa estabelecer as regras, né? Eu acho que num casamento é preciso ter regras. Casou? Ninguém obrigou você a casar. Não é verdade? Nunca vi uma noiva subir amarrada no altar. Você já? Às vezes vai amarrada por dentro, né? A gente não sabe, né? Mas pelo menos por fora. Não pode ser. A partir do casamento é contrato. Olha, nós temos regras aqui dentro de casa. E eu fico assim assustado de ver, né? O quanto que a internet está se transformando num problema mesmo dentro das famílias. Gente, é impressionante o que existe de pornografia disponível na internet. É impressionante o quanto de pessoas, o número de pessoas que estão viciadas nisso. Quando eu falo de pornografia, eu estou falando de todo tipo de contato virtual que tem aí. As pessoas ficam amigas, elas se casam, elas fazem sexo através da internet. É uma coisa absurda. Isso é traição? É traição. Porque o tempo que o marido está ali diante de um computador, e às vezes eu encontro histórias, gente, de homem que fica 5, 6 horas diante da tela de um computador, batendo papo com mocinhas que nunca viu na vida. Pelo amor de Deus, esse é o tempo que você poderia estar cultivando com coisas boas, com sua família, com pessoas de verdade, né? Qual que é o grande problema da internet? Quando ela substitui as relações reais. Quando nós começamos a trazer para dentro da nossa cabeça um contexto absolutamente destrutivo. E eu já falei disso daqui. Nós temos que tomar muito cuidado quando isso vai virando um vício. O tal do MSN, o tal do Orkut, meu Deus do céu, há pessoas que passam boa parte do tempo em torno disso. Não fazem outra coisa. Então preciso tomar cuidado. A internet tem que ser para nós um lugar de pesquisa. Eu vou lá, preciso receber um e-mail, preciso fazer uma comunicação com alguém, eu preciso saber. É uma beleza, a gente tem aquele Google, né? Qualquer coisa que você tem dúvida, você joga lá, sai lá um monte de coisa, um monte de assuntos interessantes para o seu crescimento. Agora a pessoa passa horas e horas e horas batendo papo, conversa fiada. Oi, tudo bem? E aí? Ah, é aqui, é lá. E aí, e aqui, e lá. Então,
É uma coisa desgastante, né? Que aquilo não tem fim. Eu me lembro, teve uma época que eu estava bem assim, viciado no tal do MSN. Gente, às vezes eu começava a conversar com os amigos ali, eram umas 8h30, 9h da noite. Quando via já tinha dado 1 da manhã. Você não percebe o tempo passar. É impressionante. Aí depois deita na cama e fica igual um curiango, né? O curiango dorme de dia e fica acordado de noite, né? Fica lá e não dorme. Por quê? Claro, a excitação das luzes do computador, aquilo o cérebro fica trabalhando a 1000. E o problema é quando é um pai de família que está perdendo a centralidade da vida por causa disso. Pelo amor de Deus, gente. Nós vamos tomar muito cuidado, senão nós vamos ficar adolescentes a vida inteira. Um dos grandes problemas que eu vejo, sobretudo nos homens hoje, é esta adolescência prolongada. Síndrome de Peter Pan, né? Que não quer crescer. O garotinho, a vida inteira. Pelo amor de Deus, minha gente. Essa vida requer seriedade. E hoje, cada vez mais a gente descobre isso, são as estatísticas. As pessoas estão muito pouco preparadas para a vida, do ponto de vista afetivo, do ponto de vista profissional. O despreparo hoje é muito grande. Por quê? Se você vai ver, o nosso tempo é ocupado com bobagens. Começa a fazer uma proposta de vida saudável para você, hábitos saudáveis. Nós precisamos disso. Começar a controlar um pouquinho até o tempo da internet na sua vida, porque senão daqui a pouco você está em torno disso e você não faz outra coisa. Você não estuda, você não trabalha, você não convive. Então, se o seu marido vive esse problema, coloca as cartas na mesa. Precisa olhar nos olhos dele e dizer, olha, eu não vou tolerar isso mais. Que a partir do momento que ele está trazendo essa pornografia para dentro da sua casa, está abrindo a possibilidade também para que os seus filhos tenham contato com isso. E volta, é aquilo que a gente estava dizendo antes, perde a autoridade, gente. Se o filho descobre que o pai faz isso, fica muito difícil de pedir que o filho não faça. Padre Fábio, me chamo Emanuele, tenho 17 anos. Faz 2 anos que meus pais se separaram. E a partir de então comecei a perceber que fiquei uma pessoa negativa. Sempre me pego pensando que nunca encontrei uma pessoa que vai me amar de verdade. E com isso vem abaixo a autoestima. Acho que as pessoas nunca vão me achar bonita. E eu sofro com isso, padre. O que eu posso fazer? Minha filha, a leitura que nós fazemos de nós é absolutamente importante para a gente receber a leitura que o outro faz de nós. Seria muito cruel da minha parte esperar que o outro me ofereça aquilo que é minha obrigação oferecer-me. Então, às vezes, Emanuele, nós temos dificuldade de prosseguir a vida, é porque nós estamos esperando que o outro nos traga, que o outro nos prepare o que nós deveríamos preparar. Então, qual é a primeira realidade a ser curada? Tomar uma distância do casamento de seu pai e da sua mãe que não deu certo e tentar entender que isso não é uma regra para você. Porque às vezes, quando eu vejo o fracasso do casamento dos meus pais, eu tendo naturalmente a pensar que o meu também será uma experiência fracassada. Porque é o exemplo mais próximo que nós temos de nós. Então é preciso lavar essa roupa suja. É preciso reorientar essa visão. Sim, tá certo. Eu terei sempre mais facilidade de interpretar o mundo a partir daquilo que está sendo oferecido a mim. Então eu interpreto o casamento a partir do casamento mais próximo que eu tenho. Se o do meu pai e da minha mãe não deu certo, eu tendo a pensar que os casamentos serão todos como os dele. Não, deles. E não. Sabe, permita que essa impressão vá embora. Olhe para outros modelos que deram certo. Sem a visão romântica, por favor, né? O casamento só pode dar certo à medida que nós lutamos diariamente por ele. E foram felizes para sempre. Não existe isso, não. E depois que você consegue ter uma visão que corresponda à realidade,
você trabalha com a possibilidade de que você também experimente isso na sua vida. Amar é possível, ser amado também é possível. Mas esse amor ele só se torna uma realidade na nossa vida à medida em que nós nos abrimos a ele. Em que você se oferece diariamente uma oportunidade de amar e ser amado. O que é a autoestima? É o primeiro amor que nós experimentamos, não é? O primeiro amor que eu experimento não é pelo outro, é por mim. Tanto é que isso também faz parte da maturidade. Quando você é capaz de ir abrindo mão daquele excesso de amor por você, que é próprio da criança, porque a criança não é capaz de se dividir, ela não tem maturidade emocional, afetiva, cognitiva, para poder dar-se a alguém. Então ela é imatura, e é direito dela ser imatura, porque ela está naquela fase. Mas à medida em que ela vai crescendo, ela vai percebendo que ela pode oferecer-se aos outros, que ela não precisa somente receber. Então a autoestima é o equilíbrio daquilo que você se oferece e daquilo que você oferece ao outro. Não existe amor ensimesmado. A autoestima nunca é um amor solitário. O amor que eu tenho por mim é sempre na partilha com o outro, mas eu tenho que ter amor por mim. Porque senão eu fico me doando sem me oferecer. E aí, naturalmente, eu vou criando uma derrocada para mim. É por isso que a maturidade, ela vai me levando a compreender que no exercício do auto-amor, eu aprendo a amar o outro. E também no exercício do amor ao outro, eu acabo voltando ao amor que eu preciso ter por mim. Então, Emanuele, essa cura não é só você que precisa. Não pense que é só você que sofre desse desânimo. Não. Muitos de nós sofremos desse desânimo. Ou muitos de nós experimentamos esse fracasso de não sermos suficientemente amados por nós. Sim, eu preciso amar suficientemente o ser que sou. Amar-me significa reconciliar-me com os meus limites, conhecer todas as minhas, ou tudo que eu puder das minhas fragilidades, que às vezes eu não sou capaz de conhecer tudo, mas o máximo que eu puder conhecer dessas fragilidades, para eu poder arregimentá-las, para que elas joguem a meu favor. Sim, porque até a minha fragilidade, se ela estiver sob o meu domínio, ela me favorece. É como eu dizia no início do programa, há restrições que possibilitam. Eu sou possibilitado quando vivo as restrições de maneira sincera, de maneira honesta, de maneira justa. Então, a experiência de amar-se é o seu primeiro dever de casa. E aí, naturalmente, você vai jogando fora esse pessimismo, que pode ter sim, uma consequência da infelicidade dos seus pais. Nós absorvemos tanto dos outros, né? Eu absorvo o tempo todo das pessoas que passam por mim. Volto a dizer, o que é alcalino e o que é ácido, o tempo todo me é oferecido. Agora o problema é quando eu me ofereço o sentimento ácido. Quando eu me ofereço o pessimismo que me priva de crescer. Então todos os dias, não tem descanso isso, é diário, sem visão romântica, por favor. Deus não vem fazer por nós, o outro não fará por nós, sou eu, é você. Somos nós que temos de fazer diariamente esse exercício de escolher o alcalino, o sentimento que nos purifica, que mantém a nossa saúde e que vai nos dando condições de ir adiante, de vencer os obstáculos, que é assim que vale a pena a vida. Ela é difícil para todos nós.
Eu experimento uma fase difícil e estou aprendendo com ela. Quero aprender com ela. Porque senão essa fase, ela só vai me machucar. E não é justo. Não é justo que uma fase apenas me machuque. Me machucar. E não é justo que uma fase apenas me machuque. Crescer com a dificuldade. Estamos todos no mesmo barco, viu? Não se sinta sozinha nessa história. Eu tenho certeza que muitos que nos assistem agora vivem o mesmo conflito que você. Sim, gente que precisa se amar, se oferecer mais, para que tenha condições de oferecer aos outros. Cultivo, sabe? Amar é isso. É você se oferecer um cultivo melhor. É você se permitir a experiência da beleza através de um livro, através de um bom filme, através de uma boa conversa. Eu particularmente, minha gente, uma das coisas que mais me encantou é que Israel, a Palestina, né, essa divisão que existe ali, o território, todo o território de Israel, digamos assim, ele é marcado por uma contradição tão bonita, tão venturosa, digamos assim, tão cheia de destinos, né? É no meio de um deserto. Quando nós estávamos em Jericó, por exemplo, que eu abri a janela do quarto, eu fiquei encantado com a visão que eu tive. Um deserto imenso, mas ali no meio um oásis. Constantemente vendo aquela mistura de deserto e terra florida. E eu ficava, como é que pode no meio de tanta secura alguma coisa tornar-se tão verde? Aquelas frutas tão coloridas, tão cheias de cores, tão cheias de vida, no meio do deserto. O mistério é que no meio daquela terra seca e árida, existem pequenas mangueiras, canalizando aquilo que eles chamam de irrigação de gota. A irrigação de gota é um sistema de irrigação desenvolvido por eles, porque eles têm muito pouca água. Eles não têm abundância de água. Então a pouca água que eles têm, eles cuidam e fazem de tudo para que aquela água possa chegar aos lugares secos. E daquela caixa saem então as pequenas mangueiras, levando no meio do deserto a água, que vez em quando solta uma gota, numa programação de às vezes 45 segundos, 1 minuto. É uma gota só. Não é muita água. É uma gota que sai daquela mangueira, cai na terra. E o milagre de ser constante, esta pequena gota, vai fazendo com que a terra se torne fértil. Mesmo no meio de um deserto imenso, é possível ter aquela plantação maravilhosa por causa da constância de uma gota que não deixa de cair. Há um mistério maravilhoso em tudo isso, não é verdade? Porque na nossa vida muitas vezes é a mesma coisa. Quantas vezes você também passa pela experiência de ter um deserto dentro de você? E quantas vezes você também ficou sem respostas? Como é que eu vou deixar, ou melhor, como é que eu vou transformar esse deserto em terra que possa ser plantada? Como é que essa terra árida vai sair da condição de árida para se tornar fértil? Quem sabe a gente olhando ali, como é que eles resolvem o problema da seca, o problema da aridez da terra, nós possamos descobrir um jeito também. Se deixarmos cair uma gota, por menor que seja, ela já faz a diferença. A constância daquela gota vai transformando o que é árido em realidade fértil. No nosso coração, muitas vezes árido, se a gente deixar cair aí uma gota de perdão, uma gota de amor, coisas pequenininhas. Às vezes a nossa tristeza é imensa, mas existem gotas de alegrias que nós podemos cultivar. Existem pequenas atitudes, pequenas gotas, que se a gente faz, o milagre da fertilidade volta. Acontece. Assim como lá naquela terra tão seca, é possível ver plantações maravilhosas. A mesma coisa nós precisamos fazer. O tempo todo nós precisamos jogar na aridez da nossa vida
uma gotinha de esperança, que somada a outras pequenas gotas de esperança vão trazendo transformação. Nenhuma transformação é da noite para o dia. Tudo na vida humana é processual, isto é, fruto de um processo. Ninguém se torna bom da noite para o dia, da mesma forma como ninguém se torna ruim da noite para o dia, não. São os processos pequenos que nós vamos vivendo, as escolhas que nós vamos fazendo, é que vão transformando aquilo que a gente é. São as pequenas escolhas que vão constituindo as grandes realidades da nossa vida. E pode observar, grandes destruições acontecem por causa de pequenos descuidos. Grandes acidentes acontecem por causa da somatória de pequenos descuidos. Eu me recordo quando caiu aquele avião da Gol, lá no meio da mata, né? Muita gente perguntava qual foi a causa da queda. E eu ouvi um especialista dizendo, olha, a queda de um avião não é fruto apenas de um fator. São inúmeros pequenos fatores que, quando juntos, geram a catástrofe, a tragédia. A tragédia, ela nasce de pequenos descuidos. Assim como há muitos anos atrás, um avião de uma grande companhia aérea, porque o piloto distraiu, digitou a rota errada, ao invés de pousar em Belém, ele saiu lá no Xingu. Foi parar lá no meio daquela mata, totalmente o lado oposto para o qual ele deveria ter ido, por causa de um descuido. Minha gente, na nossa vida, a mesma coisa acontece. Se a gente não cuida, na hora que a gente digita a rota do nosso voo, nosso avião vai para um lado completamente oposto para o qual deveria ir. São os descuidos que mudam a rota da nossa vida. Às vezes mudando para coisas boas, às vezes mudando para coisas terríveis. O dia que você descuida da sua família, da sua casa, pode ter certeza, é bem provável que mais cedo ou mais tarde, o descuido de hoje somado ao descuido de amanhã, ao descuido de depois de amanhã, ou de ontem, resulte em realidades muito tristes. Aquilo que você deixa de fazer pelo seu filho hoje, vai somando-se a outros descasos, a outros. Daqui a pouco você perde o controle da vida do filho. Porque educação é isso, né? É o processo miúdo, constante de todo dia, toda hora você dedicar-se àquele que precisa de você. Amar é assim. Não adianta você amar o seu filho profundamente hoje, se amanhã você o despreza. Não adianta você dar um grande presente ao seu filho hoje como prova do seu amor. Não, isso não muda a cabeça nem o coração dele, não. E nem adianta você passar anos e anos e anos distante do seu filho, depois chegar com os braços cheios de presente para conquistá-lo de novo. Não adianta. O que faz a gente ser fiel aos outros é o processo constante do cuidado. Então, se você quer ter o seu filho do seu lado a vida inteira, cuide dos pequenos detalhes, cuide das pequenas gotas. Se você quer que o seu casamento dê certo, cuide dos pequenos cuidados de todos os dias, dos pequenos detalhes de todos os dias. É isso que faz a gente ser constante, é isso que faz a gente dar certo. Não existe fórmula de sucesso para a vida humana, não. Não tem um livro que você possa ler e que a sua vida vai mudar. Não. É todo dia, toda hora você descobrir onde é que você precisa colocar o seu empenho, o seu cuidado. É a gota caindo na terra. E às vezes um cuidado parece que não vai fazer diferença, mas vai, porque ele vai sendo uma somatória. Ele vai se juntando a outros cuidados. E esses outros cuidados, quando somados, eles geram uma atitude, geram um jeito de ser. E o que mais vale na nossa vida é a gente transformar o nosso jeito de ser, a nossa atitude. E essa transformação só virá a partir do momento que nós observarmos as pequenas coisas. Obrigado por se juntar a nós nesta busca pelo conhecimento e pela fé. Compartilhe suas reflexões na seção de comentários, inscreva-se para mais jornadas e convide outros a se juntarem a esta aventura.